Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao corrente canal da Cidadania 3D ou 3 Dimensões. Antes mesmo de comunicar o título de hoje, convido os senhores e senhoras para se inscrever no corrente canal da Cidadania. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, compartilhe o mesmo com o maior número de pessoas e se sentir à vontade também, em que pese, poderá fazer ou deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, já parto diretamente para o plano de fundo de mérito da presente temática, qual seja, abre aspas, todo advogado brasileiro é doutor, independentemente de ser titulado com título de doutorado pelo MEC, pelas mais diversas universidades do Brasil. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e um dos maiores poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare. Dito isto, já passo diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, no sentido de dizer que todo texto dissertativo, narrativo e, por que não dizer, literário, em que pese, deve preceder, no mínimo, de introdução, síntese e tese, ou seja, introdução é antítese, tese é a parte do fundamento e síntese a parte da conclusão. E já dou início à primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de fazer uma breve ponderação, por que não dizer, fazer uma breve abordagem acerca dos contornos e alcance do pano de fundo que irá reverberar a presente temática. No sentido de lembrar que semana passada escrevi um artigo jurídico que transformei num vídeo aula, rumo a Portugal, no sentido de descobrir a razão pela qual, notadamente no dia 4, foi dia 5 de julho do corrente ano, Portugal resolveu de forma unilateral e por unanimidade de seus membros suspender um acordo internacional de cooperação que vigia desde idos de 2015, quando fora exatamente o período em que Portugal aprovara, por meio da Lei 145 de 2015, o seu estatuto, bem como o Brasil aprovou o seu em idos de 1994 por meio da Lei 8.906, cujo governo, salvo pela juíza à época, era Itamar Franco. Mas o fato é que, ao longo das 2 últimas semanas, em que pese, as notícias saltam aos olhos acerca do comunicado súbito da OAP, ou seja, Ordem dos Advogados de Portugal, em comunicar a ruptura de dado acordo internacional de cooperação que vigia desde idos de 2015, no sentido de permitir que advogados portugueses, advogados no Brasil, e não à toa tem dos 2 milhões de brasileiros inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese existe no mínimo 2.000 advogados de origem portuguesa advogando no território brasileiro, em contrapartida de um número de 34.000 advogados inscritos na OAP, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, existe notadamente 3.100 advogados brasileiros advogando também em Portugal por força do elencado acordo doravante objeto de ruptura ou suspensão de forma unilateral e por maioria dos membros da Ordem de Portugal. Razão pela qual, não obstante já ter sido minhas
opiniões, minhas singelas opiniões e ponderações acerca da presente temática, acerca da indignação, da iminente indignação que vem tomando não somente colegas advogados brasileiros, como por via reflexa também colegas advogados portugueses. Não à toa existe uma colega advogada que fez um manifesto, e por que não chamar de indignação de forma legítima, no sentido de criticar veementemente a ordem na qual ela mesma faz parte, lá em Portugal. Mas isso aí não será objeto do pano de fundo ou de método da presente temática, apenas para ilustrar e melhor arvorar o pano de fundo da presente temática, que é exatamente dizer e responder a pergunta que não se quer calar. Todo advogado brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese, deve ser considerado doutor, independentemente de ser titular de um título de doutorado ofertado pelo MEC com base na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Eis a questão. O fato é que uma das razões utilizada pela Ordem dos Advogados de Portugal para a ruptura do presente pacto, ou por que não chamar Tratado Internacional de Cooperação, que vem desde início de 2015, pelo menos vinha permitindo reciprocamente advogados brasileiros atuarem lá, não à toa lá tem 3.100 advogados brasileiros, e por via reflexa, em torno de 2.000 advogados de origem portuguesa advogando no território brasileiro. O fato é que Portugal, não obstante suspender de forma unilateral por maioria de seus membros, o TUSIM, por via reflexa, também vem em tese criticando os currículos supostamente dos advogados brasileiros, a ponto de dizer que os cursos jurídicos feitos do outro lado do Atlântico, é exatamente com essas palavras, em tese não teria a mesma qualidade dos cursos ofertados pelas em média 15 universidades, o curso de Direito de Portugal, notadamente a de Coimbra, dentre diversas outras razões e motivos, bem como também alegando vir recebendo diversas reclamações no respectivo conselho pela atuação dos colegas advogados de Portugal, sobretudo também que, em razão de o presente acordo, em que pese também possibilitar a extensão para os 27 países membros da União Europeia, com efeito também estaria causando uma espécie de inquietação e até mesmo incomodação por parte da ordem portuguesa, em razão de muitos advogados brasileiros se usando do presente acordo internacional entre a OAB do Brasil e a OAP de Portugal, vire de forma, por via reflexa, também estendendo para os demais países que compõem a União Europeia. Razão pela qual resolvi deliberar com os senhores e senhoras a presente temática no sentido de trazer à colação a importância da lei imperial, a Lei Imperial de Idos de 1827, notadamente em seu artigo 9º, que prevê que todo bacharel em Direito aprovado pelo seu respectivo conselho, no caso a OAB, para além de ser considerado bacharel, o TUSIM, por via reflexa, também é considerado doutor na acepção jurídica do termo do artigo 9º
da lei imperial de idos de 1827, da lavra do erudito e transcendental imperador Dom Pedro I. E para delimitarmos contornos e alcance do pano de fundo da presente temática, lembro que a lei do Império de 1º de agosto de 1827, ou seja, a lei do Império de idos de Dom Pedro, em um primeiro momento, ela institui os cursos jurídicos no Brasil, ou seja, ela é a primeira a instituir os primeiros cursos jurídicos no país, notadamente em São Paulo e depois em Olinda. O decreto 17.874-A, de 9 de agosto de 1827, declara como feriado o dia 11 de agosto. E aí você já está entendendo por que o dia 11 de agosto é considerado o dia do advogado. Exatamente porque a lei imperial, a saber, 1827, estabelecera dada previsão. E aí o decreto 17.874-A, de 9 de agosto, referendando a lei imperial de 1827, em ato contínuo vem reconhecer como feriado nacional o dia 11 de agosto. Razão pela qual o dia 11 de agosto é considerado no Brasil inteiro o dia do advogado. Para além disso, em que pese, contudo, o artigo 9º da respectiva Lei Imperial de Idos de 1827 é pedagógica, quando assenta na sua parte introdutória, na cabeça do artigo 1º, a instituição dos cursos de ciências jurídicas e sociais, no caso a respectiva lei, não somente instituíram os cursos de ciências jurídicas, como também de ciências sociais, o primeiro em São Paulo e o outro em Olinda, ou seja, em Pernambuco. E neles, no espaço de 5 anos e 9 cadeiras, que hoje são 10. Veio, portanto, que o artigo 1º é pedagógico da respectiva lei imperial de Dom Pedro I. E aí, a respectiva lei, para além de instituir os primeiros cursos de direito no Brasil, primeiro em São Paulo e seguido de Olinda, não somente os cursos jurídicos, mas como também de ciências sociais, ele estabelece aqui o currículo do 1º ao 5º ano, com 9 cátedras. E quando avançamos no artigo 9º da respectiva lei imperial, a mesma é literal, no sentido de dizer que os que frequentaram os 5 anos de qualquer dos cursos, ou seja, de ciências jurídicas, de ciências sociais, objeto de criação da presente lei, o artigo 9º, os que frequentaram os 5 anos os que frequentaram os 5 anos de qualquer dos cursos com aprovação conseguirão o grau de bacharel em Direito, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos estatutos
que devem formar-se e só os que os obtiverem poderão ser escolhidos para lentes, ou seja, para a cátedra, ou para a áurea. Ou seja, o artigo 9º da respectiva lei é pedagógico e literal no sentido de reconhecer não somente o título de bacharel em Direito para aqueles que concluem o curso de Direito em 5 anos, no caso 9 semestres aqui na época, como também, por via reflexa, aqueles que forem aprovados no seu respectivo estatuto, no caso é o Estatuto da OAB, de idos de 1994, que por meio da Lei 8.904, nosso Estatuto da OAB, instituíram o clássico Estatuto da OAB. Veio, portanto, que, nos termos do elencado artigo 9º, todo advogado brasileiro inscrito, não somente inscrito, mas aprovado do exame de ordem, e até mesmo os clássicos rábulas, ou seja, para quem não conhece, rábulas são as pessoas que antes do Estatuto, a Lei 8.906 de 94, que instituíram o Estatuto da OAB, antes existiam os práticos. Em outras palavras, rábula os advogados que eram práticos, que não estudaram efetivamente o curso de Direito, e eles exerciam advocacia. Assim como toda profissão, corretor de imóvel também foi assim, quando é instituída a lei do Conselho Federal e regulamentada a profissão de corretor de imóvel, foi assim também como diversas outras profissões. Mas no caso específico, quando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, de idos de 1994, cujo governo, salvo o melhor juiz, era Itamar Franco, instituíram o respectivo estatuto, no bojo do seu artigo 87, ele é taxativo quando diz: revoga-se todas as disposições de lei em contrário. E no bojo do respectivo artigo em que pese, em nenhum momento ela faz menção à respectiva lei, tampouco a revogando. E aí devemos ir para a antiga lei de introdução ao Código Civil, que é com a sua nova denominação, ou seja, hoje é a nova lei de introdução ao direito brasileiro. Lá existem dispositivos literais no sentido de dizer que ser permitido tudo aquilo que não for proibido. Ou seja, se o artigo 87 do Estatuto da OAB não revogar a respectiva lei e não fizer nenhuma ressalva, nenhuma reserva, por lógico que, dado o comando do artigo 9º, em que pese, está plenamente em vigor em nossa ordem jurídica interna. E, para além disso, em que pese, não se tem notícia de que o Congresso havia revogado. E não à toa, a respectiva lei imperial de idos de 1827, em que pese, para além de ter instituído os primeiros cursos jurídicos no Brasil, notadamente em São Paulo e Olinda, em Pernambuco, outro sim, houve reflexa também na cabeça do artigo 9º, reconhecera como doutor todo bacharel em Direito que passa no exame de ordem, inclusive também, em que pese, os rábulos, ou seja, os práticos que antes do Estatuto, mesmo que não tenham se formado em Direito, eles também são reconhecidos como doutores, na acepção jurídica do termo. Vejo, portanto, a importância dos contornos e alcance da elencada lei imperial. E isso, em que pese, pode repercutir sobre vários aspectos, pois o título que é otorgado notadamente aos advogados pela lei imperial não pode ter uma força menor ou maior do que os que são ordinariamente otorgados pela Lei de Diretriz Básica da Educação do MEC, que exige que a pessoa faça na escala vertical, no curso estrito sensu, doutorado, para ser considerado doutor. Pois, como estamos a falar da figura do advogado, ele é
na acepção jurídica do termo da lei imperial, ou seja, de idos de 1827, juridicamente considerado doutor na acepção jurídica do termo, diversamente dos médicos, sem nenhum demérito ao mesmo, que foram reconhecidos por uma questão mesmo do público. Mas quando estamos a falar do reconhecimento do título de doutor para todo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seja do Estatuto para cá ou do Estatuto para trás, que praticavam a advocacia, em que pese é revestida e legitimada exatamente pela lei imperial, razão pela qual não assiste razão, em tese, Portugal, depois de ano-luz, vir questionar, dado o título, a ponto de dizer, contudo, que os cursos de direito feito e realizado nas universidades do outro lado do Atlântico, ao revés, em tese, não teria a mesma qualidade dos ofertados em Portugal, notadamente em Coimbra. Ademais, também se faz extremamente necessário no ponto lembrar que nos termos da elencada Lei Decreto 17.874-A, de 9 de agosto de 1827, e por simetria, a história nos revela que o primeiro título de doutores da lei fora exatamente otorgado para os filósofos, os juízes filósofos da época, aqueles que ministravam palestras, eram considerados os doutores da filosofia sapientes, bem como Santo Tomás de Aquino, e aos que promoviam conferências públicas, advogados e juristas da época. Esses também começaram a ser reconhecidos como doutores, independentemente de realizar e concluir curso em universidade de doutorado. Santo Tomás de Aquino também fora agraciado como em idos do século XVII, do século XII, com o título de doutor sapiente, assim como os demais juristas e conferencistas da época. Vejo, portanto, a importância da elencada lei imperial que, se soubermos aplicá-la, em que pese, em tese poderemos também utilizá-la até mesmo para eventual concurso público, não obstante, até o presente momento, em que pese eu não ter notícia de que isso tenha acontecido na história do Brasil. Mas, sob o aspecto da legalidade e da legitimidade, não vejo nenhum óbice a impedir, nenhum obstáculo epistemológico a impedir que nenhum colega advogado utilize o artigo 9º da respectiva Lei Imperial de idos de 1827 para ter como reconhecimento de título de doutorado nos mais diversos concursos públicos. Até porque o próprio artigo 87 do elencado Estatuto da OAB de 1994, ao revés, não faz nenhuma ressalva ou menção à elencada lei imperial, apenas dizendo que fica revogado
as disposições, em contrário, e no bojo de diversas leis que elas citam, não tem em nenhum momento a citação ou a menção específica dessa lei, da elencada lei imperial, ato contínuo, referendando as inteiras, e por que não dizer legitimando as inteiras, o título de doutor para todo advogado inscrito, não somente inscrito, mas portador da aprovação do exame de ordem. Razão pela qual concluo o presente e singelo estudo temático no sentido de dizer que quem pode mais pode menos. E assim como a lei de introdução, o Código Civil, a atual denominação, a saber, lei de introdução ao direito brasileiro, diz ser permitido tudo aquilo que não é proibido, e como o artigo 87 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao revés, literalmente silenciar a respeito de dada temática, ou seja, em nenhum momento o artigo 87 revogara dado comando do artigo 9º da Lei Imperial, tampouco citar a mesma. Como até hoje não se tem notícia de que o Congresso Nacional, composto pelas duas casas, baixa e alta, sistema bicameral, em que pese também tenha revogado a respectiva lei de regência. Ato contínuo, legitimando todo advogado portador, aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, e até mesmo aqueles que já advogavam antes e são portadores da carteira da OAB, em que pese podem ostentar até que venha ulterior de disposição em contrário o título de doutor, na acepção jurídica do termo. E quando eu falo título de doutor, não é somente para ser somente um tratamento um pronome de tratamento, não. Quando eu falo todo advogado com base na elencada lei, em especial no artigo 9º da mesma, deve não somente ostentar o título de doutor sobre o aspecto do tratamento, do pronome de tratamento, mas também, por via reflexa, ostentar e, por que não dizer, equiparar aos doutores que são titulados pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação do Médico. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que todo advogado brasileiro inscrito e aprovado no exame de ordem, com efeito, são doutores. E sob essa premissa fática e jurídica, Portugal não pode reclamar. Pois se fosse possível, feriria e julgar de morte o Instituto Constitucional da Segurança Jurídica e, em especial, do direito adquirido. E, para além disso, também feriria e julgaria de morte o que preconiza a lei de introdução ao direito brasileiro, que diz ser permitido tudo aquilo que não for proibido. Como o artigo 87 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao revés, silenciara em mencionar a respectiva lei, e pior ainda, em nenhum dispositivo por via reflexa também revogara o artigo 9º, em ato contínuo, não assiste nenhuma razão para alguém desconhecer esse legítimo título de doutor a todos os advogados na acepção jurídica do termo, simplesmente em razão de o mesmo gozar de legítima presunção de legitimidade, legalidade, ora blindado e revestido pelo manto do direito adquirido. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado.
Se gostaram, se inscrevam para o canal, compartilhem para o vídeo com o maior número de pessoas. Dê o seu like, se sentir à vontade, faça seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. Até a próxima e fique com Deus.